Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar cãibra no cérebro. Saudações a todos os incógnitos seres, sejam bem-vindos a mais um Cãibra no Cérebro aqui no Mundo Incógnitos. Aproveitando e já pedindo para você encarecidamente deixar o seu like aqui no nosso programa, se inscreva no nosso canal, estamos tendo um crescendo bem legal das visualizações, o pessoal está comentando, no particular também estamos tendo um retorno bem legal, estamos vendo que vocês estão gostando dos nossos conteúdos, então façam da sua voz os nossos comentários aqui embaixo, suas sugestões e entendam, o Cãibra no Cérebro nada mais é do que um bate-papo entre amigos que nós não somos catedráticos dentro dos assuntos, mas nós somos pessoas bem intencionadas para estar fazendo um bate-papo legal, onde você aprende, nós aprendemos e todos nós descobrimos coisas diferentes, algo que nos dá cãibra no cérebro. E como sempre aqui com os nossos dois neurônios do nosso cérebro, Ivo Heinz e Leonardo Barão. Boa noite, senhores. Boa tarde, senhores. Bom dia, senhores. Como estão vocês aí nas suas paragens distantes? Vou bem aqui. Uma semana tá frio, outra semana tá calor. Nosso sistema imunológico que aguente. E aí, como é que tá aí dentro da caverna aí? Cara, o pigarro, tô sentindo um pigarro esses dias por isso, sabe? Não fumo, nunca fumei, mas falei, tô com um pigarro por essa mudança de temperatura, isso é demais. E é isso aí, mais um papo. Eu falo que a minha hora de ir pro boteco é quando a gente tá juntado aqui, né? Só tá faltando trazer a cerveja também. É isso aí, bom. Então hoje nós vamos entrar a fundo, literalmente, vamos entrar a fundo, bem fundo na caverna, porque... Opa, cuidado! Vamos não tão fundo assim, senão a gente vai se perder dentro dos caminhos intrincados debaixo da terra. Bem, nosso assunto de hoje é o mito da caverna. Mito da caverna, muitos aí de vocês já devem ter ouvido, né? Que é chamado ali o mito de Platão, é isso, Leonardo? Então, exatamente. Uma breve introdução sobre o mito da caverna de Platão. Então, basicamente, o mito da caverna é uma metáfora filosófica onde os prisioneiros de uma caverna representados por pessoas que só conhecem a realidade através de sombras projetadas, ou seja, incapazes de ver a verdade além das aparências. Esse conceito pode ser interpretado tanto de forma filosófica quanto psicologicamente. Então ela mostra como a percepção e a crença podem mudar a compreensão do mundo. Certo, senhores? Entendendo aqui então o mito da caverna, essa introdução, digam aí o que vocês entendem ou compreendem do mito da caverna. Bom, dentro do ponto de filosofia, e também vamos pegar um pouquinho da questão de... Esse mito foi utilizado várias vezes na cultura. Uma delas, por exemplo, é em Matrix. Quem assistiu Matrix lembra a ideia de uma realidade simulada, coisa assim. E esse mito da caverna, a gente vai falar como isso é atual, o quanto isso é nos nossos dias a nossa realidade. Bom, eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que nós nunca saímos... Não é polêmica. Eu acho que a gente nunca saiu do mito da caverna. Talvez agora estejamos começando a sair. Nunca tiveram tantos questionamentos quanto a qualidade da informação. A gente não tinha. Na minha casa sempre se assinou a Folha de São Paulo e aquilo era tido como, é isso aqui. A gente não questionava. Lembra daquele escândalo da escola de base? Nossa. Hoje é muito comum se questionar. Outro, vou falar um escândalo mais moderno. A pesquisa eleitoral mostra um número e a eleição mostra outro. Na última eleição, nas últimas eleições, falaram que era porque estava com uma discrepância entre os números do IBGE. Vamos ver esse ano.
Tem pesquisa que mostra candidato A com 10%, na outra pesquisa com 25%. Não vou falar candidato nenhum, mas eu já vi pesquisas que uma mostra é bem diferente. E aí, agora as pesquisas nos Estados Unidos também, o Trump estava lá na frente, agora ele está atrás. E, de novo, eu estou falando de pesquisa, não estou falando de resultado eleitoral. Mas hoje já se questiona abertamente a validade, a qualidade do número da pesquisa. Hoje se questiona abertamente a viabilidade de uma informação. Isso não acontecia. Eu acho que hoje nós estamos, querendo sair da caverna. A gente vê que tem uma luz para lá. A gente não sabe bem o que tem, né? Isso é mais difícil, você vai ter que subir para a luz aí, Mas é a maneira que eu vejo. A gente sempre esteve dentro da caverna. Essa parte da história do mito da caverna, ela é muito trabalhada no âmbito da psicologia. Tá? Então aqui vou trazer primeiramente o ponto de vista psicológico dentro desse mito da caverna. Porque tem essa alegoria, né? Bom, nós vemos aqui, como a gente vai ver aqui nas imagens que nós vamos colocar, que seriam o quê? As pessoas que vivem dentro de um certo comodismo ou dentro de um certo ponto de vista de realidade. Uma realidade que ela é fixa, estagnada, né, cristalizada. Então, para ela, aquilo é uma verdade. Então, aí nós entramos numa seara de verdades. Então, a verdade, para ele, é aquela verdade absoluta. Porém, não existe uma verdade absoluta porque existem pontos de vistas e interpretações desses pontos. O mito da caverna, ela sucinta o quê? Que nós possamos buscar um conhecimento, o autoconhecimento. Então é um processo de, vamos colocar até psicoterapêutico, né? De você fazer uma viagem para dentro de si e buscar ressignificar algumas coisas. O que é o ressignificar? Normalmente, até o Ivo em um outro Cãibra havia dito sobre questão de ressignificação, né, sobre, no caso, obrigarem você a querer ressignificar algo, mas a ressignificação aqui nesse conceito é digamos assim, é uma autoiluminação da consciência do ser, do sujeito, e também ali podemos colocar na psicologia o termo Dasein, né? Um termo alemão que é Dasein, que é o ser aí no mundo. O ser aí no mundo, ele é constituído como o ser para a morte, ou seja, a única certeza do sujeito é a morte. Então, qualquer outro... isso daí bateu, isso daí qualquer outra coisa que possa acontecer é probabilístico, certo? É probabilístico e, lógico, nada é completo, nada é fechado, ou seja, são pontos de vistas que pode te libertar ou podem te aprisionar. Então, o mito da caverna do Platão, ele traz exatamente isso, que é a busca da expansão da nossa consciência, né, e a saída dessa caverna, ela simboliza a libertação de ilusões, de crenças limitantes, né, e, claro, de uma distorção distorcida da realidade. E também entra... E pontos de vista, Vinícius, que às vezes a gente filtra a informação. Sabe aqueles desenhos que dá uma ilusão de ótica, porque o nosso cérebro tentando interpretar a imagem, o cara que vê a imagem da Virgem Maria no coco, ou na janela, né, no vidro embaçado. Pareidolismo, né? Pareidolia. Isso. Por exemplo, onde eu quero chegar? Vou dar o meu exemplo. Eu sou engenheiro. Totalmente exatas, nerd, gosto de astronomia, física, não sei o quê. A minha digníssima esposa, grande beijo para você, Senita, ela é médica veterinária, enfermeira, professora universitária, ou seja, toda a formação dela, todo o ambiente de trabalho dela não tem nada a ver com o meu. Então, muitas vezes é que a gente soma. Mas, assim, costumamos ver situações por ângulos muito diferentes. Mas tem um ponto que eu queria pegar, que é o seguinte. A gente está falando, por exemplo, do ponto psicológico, mas o próprio ponto, o conceito filosófico do mito da caverna,
que Platão coloca, ele coloca, por exemplo, que para Platão, a caverna, ela representa um mundo, certo? Onde as pessoas são presas a aparências, ilusões, que o sol ilumina. Acontece o seguinte, a jornada do prisioneiro que escapa da caverna e descobre o mundo real simboliza o processo da busca pelo conhecimento. Certo. O mais engraçado é quando a pessoa volta para falar e as pessoas dentro da caverna não concordam. Porque eles não têm os pontos de vista que ele tem. Ele vai ter que trazer prova, né? Mas mesmo com então, provas, ela não tem referenciais para poder referendar isso e acreditar. Mas aí vem um ponto que é, a questão é, então existe certas coisas que são pontos pacíficos. Vamos mudar então de verdade para ponto pacífico. Então, por exemplo, ponto pacífico, se eu colocar o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Se eu for, por exemplo, pôr a mão no fogo, eu vou me queimar. Então, o que acontece? Hoje, nós temos um aprendizado, Léo. Você aprendeu. Exatamente. Esse ponto pacífico é você sair um pouco da caverna e voltar e falar, se eu fizer isso, eu vou me ferrar. Por que eu tô falando isso? Porque existem muitas pessoas que hoje relativizam tudo. E isso faz que e tem muitas sombras de relativização e distração. O celular é um deles, as redes sociais são outras coisas. Então eles preferem ficar olhando para as sombras do que olhar para as coisas. E o que acontece com isso? Às vezes a gente fica à mercê. Sabe aquela experiência, não sei se vocês tiveram, quando você tá dormindo, alguém vai lá e acende a luz na tua cara? Qual que é o seu instinto natural? Não é querer apagar a luz? Por quê? Porque o seu olho, até se adaptar àquilo... Sim, você fecha, você cobre o olho... Você... Xinga meio mundo. Exatamente. Xinga a mãe de todo mundo, mesmo que seja a sua mãe, enfim. Não que eu tenha feito isso. Mas o ponto isso acontece com as pessoas que saem da caverna, ou tem alguns que voltam. Tem alguns que voltam para a caverna, porque a caverna ela é confortável, porque a caverna não exige esforço, a caverna não exige superação de preconceitos. A maior dificuldade de uma pessoa ela é aceitar que ela não é a fonte suprema de conhecimento, que ela tem que buscar. Então no caso, ele não é a fonte absoluta. Ah, tá. Não é a fonte absoluta. Pode prosseguir. Isso não existe fonte absoluta, então. Vamos deixar claro. Para mim, a opinião não existe. Entre os homens, não. Você pode se apegar, por exemplo, a forças divinas. Porque, por exemplo, a própria ciência não é a fonte absoluta. Porque a ciência, ela vive de quê? De teses, comprovações. Teses, refutação de tese. Ela não é a fonte absoluta. É lógico que tem certas coisas que ela vai descobrir. Tem certas coisas que ela não... Por exemplo, para a ciência, alguns séculos atrás, a velocidade do som era impossível de ser quebrada. Já não fizemos isso? Achavam que entre a Terra e a Lua existia o éter, né? A Terra era o centro do universo. A Terra era plana. Exatamente. Né? Tem alguns seres que ainda acreditam nisso. Mas aí que tá. Mas aí, Léo, você cai numa outra coisa. O cara, para se sentir seguro, muitas vezes, ele fica no grupinho dele. E isso está valendo muito hoje em dia com essas opiniões exacerbadas de políticas. Aí o cara fica só no grupinho dele que pensa parecido. Eu admiro muito o sistema educacional americano que tem as classes de debates. E você tem que aprender a negociar. Isso, Vinícius, não sei como é que está hoje, mas antigamente se falava que eram as dinâmicas de grupo em processo seletivo, né? Ainda existe muito isso. Você dividia o pessoal em dois grupos, um contra e um a favor. Aí no meio do processo você invertia. Agora quem está criticando defende, quem está defendendo critica. E você anotava para ver se ele se atacava, se está usando o mesmo argumento que eu usei, se a pessoa tinha criatividade. Hoje, é o que eu falo, a pessoa não quer sair da caverna, então... O que vai nos fazer olhar para fora da caverna é o debate, sabe? É olhar os prós e contras. E pouca gente
está querendo fazer isso. Pouca gente está disposta a fazer isso por uma questão de tempo, por uma questão de paciência, né? E de mais ainda, de saber com quem conversar. E também tem um outro ponto que é, por exemplo, a gente falou sobre as redes sociais. Hoje tem muito, assim, o que me deixa mais irritado é pessoa que leva a sério influenciador. Não, mas por que eu tô falando isso? Tem o Jerry Seinfeld, uma vez, grande Jerry Seinfeld, ele falou: por que a gente leva tanta opinião de influenciador a sério? Porque, por exemplo, é lógico que eles têm um papel, mas a grande maioria dos influenciadores, convenhamos, se você juntar o QI, vamos pensar assim, alguns falam que temos que salvar as girafas da Amazônia. Aí a gente começa a ver o nível de quem você está dando crédito. Olha, então, essa sempre sombra... foi assim, de novo. Vinícius, depois você põe aí pro pessoal, já que você vai editar esse vídeo, você põe o Uri Geller. Grande Uri Geller, entortador de colheres. Uri Geller foi um picaretaço. Mais do que o cara do Ra? Mais que o cara do Ra. Ou aquele outro, Ligue Já, Walter Mercado. Ligue Já, lembra? Walter Mercado. Também eram influenciadores. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu estou falando isso porque eu estou vendo com a minha digníssima esposa aquela série Roma, que teve 2 temporadas e tem no Max, o antigo HBO Max. Nós estamos no meio da 2ª temporada. Sensacional. Tem fake news. Tá rolando um panfleto aí que tá meu nome, não fui eu que fiz, eu acredito. Fake news. Pichavam lá, sabe? Manipulação de votos. Mas como assim eu vou ser votado? Não. O povo vai te conhecer. Fica frio, você será eleito. E eu olhando aquilo com a Cenita, a gente começou a conversar o que mudou de 2070 anos para cá. A tecnologia, porque os modos operantes ainda continuam sendo os mesmos, né? Exatamente, isso não mudou. Então, de novo, o Uri Geller foi provocado. Aquele negócio dele entortar a colher, um cara mostrou. Lembra o Mr. M que tirava as mágicas, que né? Isso, Mr. Ou aquele M. padre lá, o Padre Quevedo, que desmistificava muita coisa. Padre Quevedo, né? Ou seja, é cíclico. O Padre Quevedo é o Ivo aqui, o nosso Padre Quevedo. Não chegou a tanto. Não sou tão bom. Mas, por exemplo, o que muda é o método. Tava falando isso com meu pai outro dia. Inclusive, ele é um dos... Seu Luiz, aí de Cachoeira Paulista, ele sempre vê o programa, aí depois ele comenta comigo o que ele viu. Antigamente tinha o cheque sem fundo, o cheque falsificado, que era uma maneira de tirar dinheiro. Hoje em dia... Essa aqui é a minha carteira, com os meus cartões, e essa plaquetinha metálica, impede que alguém encoste com o aparelho leitor, se eu estou num transporte público, e aquele negócio de aproximação, roubar uma grana minha. Isso está muito comum. Só mudou a mecânica do golpe. Alguém está tentando tirar meu dinheiro. Da mesmo jeito que eu falo, como você falou, Vinícius, mudou um pouco das estratégias, mas o fundo delas é o mesmo. Nós não evoluímos tanto assim. 2000 anos perto da raça humana, do Homo sapiens sapiens, ó. É que nem falava o professor Raimundo, salário, É isso aí. Agora aprofundando um pouco mais o conceito da caverna, em que outras searas, em que outras áreas a gente pode estar entrando essa questão do mito da caverna? Nós falamos aqui primeiro, falamos na questão psicológica, né? Porque a gente vê também, dentro de tudo isso que vocês colocaram, por que ela entra em questão de informação e desinformação, e principalmente uma prisão mental que o sujeito acaba criando dentro da sua própria mente. Então, então vocês estão dizendo que a informação ela é importante, ela é, digamos assim, o alicerce para que vai te, de alguma forma, incitar ou convidar a você a dar um passo além e descobrir a próxima página, né? É como se vocês estivessem lendo um livro. Então, falta um filtro. Vamos resumir. O que as pessoas não têm hoje, acho que é filtro. Só que esse filtro toma tempo.
toma discussão, não é fácil ter esse filtro. Concorda, Léo? Concordo. E eu vou até ali. Você perguntou aonde mais? No meio empresarial. Quantos empresários, quantas empresas perdem a oportunidade por ficar ou que vai perder dinheiro, entre aspas, ou vai ficar mal no mundo, segundo eles. Eu vou pegar 2 exemplos. Um até polêmico. Vou dar um mais fácil. Um exemplo da história. Todo mundo aqui, mais antigo, já ouviu falar da família Matarazzo, das Indústrias Reunidas Matarazzo. IRFM, Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo. Acho que filhos e netos do Francesco perderam uma oportunidade, depois que o velho Francesco faleceu, de serem um dos primeiros idealizadores e financiadores da Volkswagen quando ela veio para o Brasil. O governo na época estava querendo financiadores, querendo pessoas para patrocinar. Eles falaram que não. E o que aconteceu com as Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo? Faliu. Hoje é só nome de avenida e de lugar ali na região da... O problema é o seguinte, você tem que estar sempre ligado na saída da caverna. Vou dar como exemplo a Motorola. A Motorola tinha uma divisão de rádios militares. E o rádio militar, você está em campo aberto, tem uma geografia complicada, montanha que bloqueia sinal. Quando começaram a falar de telefonia celular, a Motorola tinha um know-how para isso daí. E ela foi lá para cima. Como foi a Nokia. A Nokia na Europa também, eu tive celular Nokia, muito bom. O problema é que pararam de olhar para sair da caverna e sentaram nos louros. Vieram outros concorrentes e que para os novos avanços digitais estavam mais preparados. Vocês sabiam que a primeira empresa a desenvolver uma fotografia digital foi a Kodak? Você sabia disso? Eu já ouvi falar. Você sabe por que a Kodak quebrou? A Kodak quebrou, isso é um exemplo que eu dou em sala de aula, nas minhas aulas. A Kodak quebrou porque a Kodak ganhava dinheiro, era com a revelação do filme. Ela ganhava dinheiro com o papel que era especial, com toda a química, com aqueles Kodachrome, aqueles negócios. Lembra? Revele aqui, venha para a fotótica, traga o seu filme para a gente revelar e ganhe um outro em troca. Eles queriam te induzir. Aí, quando começaram a disponibilizar, não foi nem a câmera digital. O que matou ela de morte morrida foi isso aqui, ó. Que você tira um monte de foto, ninguém mais revela foto hoje em dia, ninguém revela. E aí o que aconteceu? Ela perdeu a grande fonte de renda dela. Mesmo com a câmera digital que eu tive, você começa a não revelar, você começa a tirar um monte de foto, eu vou escolher algumas. Putz, vou ter que botar na época era disquete, pendrive, né? Vou botar num pendrive, etc. Ou levar a máquina para o cara ler ali, etc. Então, é o seguinte, a empresa tem que estar sempre olhando para saída, porque senão eles olham para dentro, estamos ganhando dinheiro. A Nokia não percebeu que o sistema dela, que era bom, mas era proprietário, estava num beco sem saída que ninguém usava. A Apple começou com o iPhone a bombar, aí começaram a fazer o Android, a Samsung, a LG, a Motorola começaram a entrar com o Android. Vocês sabem que chegou a ter um Windows para celular, que não deu certo, teve um Firefox para celular, que teve um Mozilla, projeto da Mozilla para celular que não deu certo. Então, assim, apareceram outras coisas. A Nokia não quis mudar. Mas também a gente está pegando esse exemplo de empresas, também o outro exemplo polêmico que eu ia dar é a questão de muitas empresas. A gente fez até um vídeo sobre a cultura woke, que elas começaram a apostar nisso, e agora algumas continuam. Eu não vou falar qual franquia que ainda quer cismar com isso, mas começa com Star, termina com Trek. Mas, por exemplo, a Marvel teve que perder um monte de dinheiro para ver se toma algum jeito. Quando fizeram um filme certo, aí mas sabe? Mas aí aquele ditado, Léo, você pode aprender pelo amor, a maioria não aprende, mas pela dor todo mundo aprende. É ou não é, Vinícius? Não tem um, né, que não... O cara que não aprende pela dor, então tem que fazer tratamento psicológico, né?
Então, exatamente. Mas aí você usou há uns minutos atrás um termo, o Ivo, que eu achei bem interessante, que eu acho que é válido aqui até para a gente estar aprofundando aqui uma coisa. Bom, você falou de questão de informação, de qualidade de informação, certo? Sim. Então, eu quero puxar um pouco aqui para a parte de desenvolvimento pessoal. Tá? Aí nós vamos entrar em tudo isso aí que vocês falaram para fechar o pensamento. A partir do momento que você tem qualidade de informação, correto? Você tem a possibilidade de ter o quê? Uma coisa que é muito importante, que é você estar desenvolvendo a sua linha de raciocínio, correto? E poder ter uma tomada de decisão melhor. Você toma decisão em cima de informações. Se te passam mentira, você vai tomar uma decisão equivocada, né? Exatamente. Então, nós podemos dizer aqui que o papel da aprendizagem do sujeito, seja ele na primeira infância, ou seja, já na adolescência, naquele momento que ele está ali em desenvolvimento do caráter e tudo mais, é lógico. Aqui nós estamos colocando situações de ensino fundamental, ensino médio, assim por diante. O ensino, ele é libertador. Vocês há de concordar comigo, correto? Nós temos um problema sério e deficitário de ensino no país. Correto? Nós temos aqui no nosso país uma privatização do ensino, certo? Se você pode fazer todo o ensino médio, fundamental, básico e tudo mais, só que ainda assim você não é qualificado o suficiente para fazer um vestibular. Aí o que você vai fazer? Você ficou lá 12 anos estudando na escola, você ainda vai fazer mais não sei quantos para fazer simulado, para fazer isso, para tentar entrar numa faculdade piriri pororó. Aí o cidadão, ele entra na faculdade onde teoricamente ele vai aprender a... Não é pensar, ele vai aprender a militar. Mas peraí. Mas aí vem só para fechar a linha do raciocínio. Então, o que nós temos que chegar aqui, né, dentro dessa questão do mito da caverna é poder é informação, como o Ivo colocou. Entendendo isso, não é de interesse de quem quer que seja que você realmente tenha uma capacidade autônoma de raciocínio e reflexão. Você tem que ser apenas um analfabeto, um analfabeto funcional. Analfabeto funcional. Você vai saber escrever. Funcional. Você lê para mim, só que você não consegue sintetizar a informação de umas 2, 3 folhas para mim rapidamente. Mas aí vem o ponto que vocês falaram de questão de educação, porque aí também vem um ponto que é a minha briga pessoal, que é o seguinte: mesmo o sistema de educação no mundo hoje não mudou nada nos últimos 100 anos. Pelo contrário, piorou. Por quê? A gente estuda não para ter... Porque assim, a visão que o pai e a mãe têm, que é o mito da caverna ainda, é a visão que é... Não, você vai estudar para ter uma profissão. Ok? A grande maioria dos pais fala, você tem que estudar assim. Só que a escola só ensina você... além de militar, passar no vestibular. O cara passa a semana toda estudando, o mês todo estudando, aí ele vai fazer a prova do Enem. A prova do Enem, se você estudar isso em biologia, não cai nada. Só cai apenas uma coisa. Você tem que colocar o seu bonezinho de militante de uma causa e fazer. Então o cara, ele não sai de dar um bom profissional, mesmo na faculdade, ele não sai um bom profissional. Ele sai o quê? Ele sai um militante. Então nós temos um problema que o sistema de ensino, que teoricamente deveria tirar a gente da caverna, está fazendo a gente ficar mais na caverna e fazendo uma coisa melhor, implodindo a caverna. Eu vi, Léo? Porque aí o sistema de ensino gasta-se muito tempo com coisas que eu vou fazer agora uma coisa que você vai se surpreender. Eu vou defender Paulo Freire. Que o Paulo Freire falava o seguinte: o educando tem que querer se apropriar do conhecimento. Ele está certíssimo nessa frase. Aí, a única coisa... o moleque tá na escola. Eu lembro que eu, com 11 anos, você tem que ler O Moço Loiro, tem que ler Iracema,
naquele português de 200 anos atrás. Que criança de 11, 12 anos vai achar isso legal? Mas viu? Nenhuma. Aí perde-se um monte de tempo em aulas mecânicas que você tem que aprender para passar. Como você falou, o ensino médio prepara para o vestibular e você vai fazer o ensino técnico. O ensino técnico prepara o cara para ele arrumar um emprego. Menos mal. Mas ninguém está preparando para pensar. Mas, viu? Aí, quando o cara vai pensar, ele, o que ele falou, a chance dele virar militante é grande. Não, é uma escolha dele, é livre-arbítrio. Só que ser militante quer dizer que você está para um lado ou para o outro. Você foi para um lado ou para o outro. O que nós também estamos falando aqui que não é o certo. O certo é você olhar. Isso que aquele lá está falando aqui está certo. Aquilo lá que o outro lado falou, por outro lado, de outro assunto, também é certo. Mas viu, o Ivo, isso aí você puxou um pouquinho antes aí um ponto que é importante. E acho que vale a pena a gente mencionar aqui para a gente concluir todo o conceito do mito da caverna. Você falou aí que a pessoa ela já vem com uma certa ideia, né? E, então a gente pode até entender aqui que Carl Gustav Jung, né, diria que isso aí é um processo de individuação do sujeito. Então o que ele faz? Ele confronta, ele acaba integrando aspectos inconscientes dele mesmo. Ou seja, tem um termo para isso que você falou, se chama câmara de eco. Você sabe o que é a câmara de eco? É assim, são pessoas que preferem permanecer em câmaras de eco, né? Que é onde as ideias delas, apenas as ideias delas, elas são apenas, digamos assim, reconfirmadas, ou seja, elas reconfirmam as suas próprias crenças, ou seja, as crenças já pré-concebidas, elas só vai dentro da... Ele só fica na patotinha Exatamente. dele, só fica no grupinho que pensa como ele. Que eu falo que é um dos males da sociedade atual. Ou seja, o viés de confirmação, ou seja, ele já decidiu. Né? E falando em já decidiu, isso é muito importante, sabe por quê? Esse vai ser o tema do nosso próximo Cãibra no Cérebro. E se você quer assistir o nosso próximo Cãibra no Cérebro, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e venha conosco aqui participar desse bate-papo para ter Cãibra no Cérebro. Então, para a gente finalizar as nossas considerações finais aqui, Ivo primeiro, depois o Léo, para a gente fechar a nossa Cãibra no Cérebro sobre o mito da caverna. Vamos lá, a câmerazinha fechadinha só no Ivo. Vai lá, Ivo. Bom, vamos lá. O Vinícius vai editar e vai colocar um seriado chamado Star Lost. Esse seriado Star Lost nos anos 70 passou no Brasil, era legal. Tem alguns episódios legendados no YouTube. Um, inclusive, que tem legendado foi escrito pela Ursula Le Guin, uma grande autora de FC. A história é o seguinte, a Terra estava se destruindo, né, por poluição, etc. Aí eles fazem uma nave enorme chamada Arca, e essa nave tem várias cúpulas. E eles vão para colonizar um outro planeta, com várias culturas diferentes. Existe um acidente, essas cúpulas ficam fechadas, e centenas de anos depois, cada cúpula é uma microsociedade que acha que o mundo dela é só aquilo. E aí você tem 3 jovens que ficam tentando achar o comando da Ark, porque ela está indo em direção a uma estrela, ela será destruída. A série é muito legal, FC Hard, tem a participação do nosso queridíssimo Chekhov em 2 episódios, ele participa em 2 episódios, inclusive, é muito legal. Eu acho que assim, dentro da ficção científica, como eu sou um fã de FC, eu sempre jogo a sardinha para esse lado, né, Léo? Então, esse exemplo é perfeito. Tem uns 2, 3 episódios no YouTube legendado. Muito legal. Léo, sua Cãibra no Cérebro para o mito da caverna. Vamos lá. Muito bem. Como eu tinha falado, eu acho que... Eu concordo com o que o Ivo tinha falado sobre... Talvez a gente nunca tenha saído e os homens e mulheres que saem, às vezes, são vítimas de ataques e cancelamentos. Mas a busca para sair do mito da caverna, sair da caverna, eu acho que hoje se tornou mais fundamental, porque a caverna está desmoronando. Essa caverna está desmoronando. O mundo hoje, ele está
não está sendo mais o mesmo porque alguns seres estão querendo destruir. Seja você acredite ou não, às vezes ele está sendo destruído, o mundo não é mais aquilo. Então a gente precisa sair da caverna, a gente precisa ver o mundo. A educação é fundamental, sim, mas além disso, o bom senso, o entender, o raciocínio é fundamental. E isso vai muito do quê? De escolhas, certo? E escolhas faz parte do nosso próximo vídeo aqui no Cãibra no Cérebro. Quer saber o que é? Como eu disse, ative as notificações, faça parte desse mundo incógnitos e seja você também um incógnito ser, fazendo parte aqui destes grupos de neurônios que é o Ivo Heinz, Leonardo Barão e eu, Vinícius Rampaz. Então, nos vemos no próximo Cãibra no Cérebro aqui no Mundo Incógnitos. Tchau, pessoal, valeu e até a próxima!